O que leva ao subdesenvolvimento? Baixo nível de democracia, né? Tá certo? Não tenha dúvida nenhuma. Geralmente são regimes que passaram por sistemas, podemos observar, totalitários, né? Seja de qualquer vertente, né? Ou seja, governos autoritários. Corrupção, né? Nós temos um país que é a cara disso, né? Acho que vocês conhecem, né? Baixo investimento em educação, baixo nível de desenvolvimento tecnológico, modelo de produção ineficiente, realmente, né? Além do baixo nível de desenvolvimento tecnológico, que é muito fraco, o modelo de produção ineficiente também é muito incipiente. Falta de planejamento familiar e problema de infraestrutura. Então nós temos aí, tá certo, essa perspectiva. Principalmente, gente, em se tratando da questão da deficiência tecnológica, né, e dos problemas de infraestrutura também, né? Você não tem, né, muitas vezes. O Brasil não, o Brasil é um país hoje emergente da economia nacional, apesar de tudo. Então nós temos uma relativa tecnologia e temos também, né, outros fatores que nos levam a essa perspectiva de sermos um país subdesenvolvido, porém industrializado, que nos classifica como emergentes, ok? O que é o subdesenvolvimento? Tem a teoria liberal, que é essa teoria. O desenvolvimento é provocado pelo crescimento da economia e do bem-estar social. Assim, o subdesenvolvimento é o sinônimo de estagnação econômica. Então, a partir do momento que você estagna economicamente, você parte para o subdesenvolvimento. Você tem que estar crescendo, você tem que estar se desenvolvendo. Nas últimas décadas, o subdesenvolvimento foi definido como um estado de depressão crônica, estagnação estrutural e permanente. Então, nós temos aí, tá certo, essa perspectiva, né? Ou seja, um estado de estagnação grande e complexo, na realidade, que leva exatamente ao subdesenvolvimento. Teoria neoliberal é o que né, podemos observar o que os neoliberais falam. O desenvolvimento é um processo gradual que obedece diferentes etapas e estratégias. O subdesenvolvimento é, portanto, um estágio ou fase anterior ao desenvolvimento, ou seja, você, pela essa teoria, você vai se tornar desenvolvido se você continuar caminhando. É o que o Brasil procura, né? Há tantas décadas, mas tem condições de ter, porque o Brasil é um país, podemos observar assim, um país que tem tudo, né? Mas não tem conseguido isso. Teoria da modernidade, reproduzir o modelo ocidental de sociedade, ou seja, nessa teoria o que é moderno é ocidental, o que é estagnado é oriental, ou seja, ele parte aí da perspectiva de o que tem em cada hemisfério, né? Seja o ocidente, seja o oriente, ok? Teoria estruturalista, o subdesenvolvimento é uma realidade oposta ao desenvolvimento, de fato. A riqueza dos países desenvolvidos provém da exploração dos países desenvolvidos. Então significa aquela perspectiva de explorar. Aí a África foi explorada, o sul da Ásia foi explorado, o sudeste da Ásia foi explorado também, a América Latina foi explorada. Então por isso que existe o desenvolvimento. É uma teoria muito assim, muito taxativa, mas que tem na sua concepção, tá certo, uma análise interessante. A teoria da dependência estabelece o conceito de centro e periferia. Propõe a redução dos vínculos e do desenvolvimento interno. A teoria da dependência. Ou seja, você tem os países centrais e tem os países o quê? Periféricos, nessa perspectiva. Classificação dos países subdesenvolvidos. Subdesenvolvimento industrializado é o que nós somos. É o que nós somos, o que a Argentina é, o que o Chile é, o que a África do Sul é. Tá certo? É o que podemos observar. O sudeste da Ásia é também a Coreia do Sul, lá em cima, no Extremo Oriente. Tá certo? Os países do leste europeu. Então, um exemplo aí, o Brasil, México, Índia, Argentina, África do Sul, aí Coreia do Sul, Taiwan, Singapura. Tá certo? Essa industrialização ela começou pós Segunda Guerra Mundial. Por esse motivo que essa industrialização é chamada de industrialização retardatária. Tardia ou retardatária. Apresenta forte dependência econômica e tecnológica. Então nós temos aí essa perspectiva. Então nós estamos nesse contexto. Somos subdesenvolvidos, porém industrializados. Estamos num patamar acima dos países periféricos. Classificação: subdesenvolvimento dos países subdesenvolvidos, agromineradores. Dependência em relação à exportação de produtos, eles dependem da exportação de produto. Apresenta grau médio de complementaridade, ou seja, tem uma relação muito, podemos observar assim, muito dependente na realidade, né, dos países desenvolvidos. Possui pequeno poder de negociação,
Os produtos são pouco valorizados no mercado internacional. Os preços são definidos pelo elevado grau de concorrência. Então você tem aí, tá certo, essas características. Países subdesenvolvidos, marginalizados, são aqueles periféricos, né, gente? Né? Baixo grau de complementaridade, muito pobres, economia voltada para os seus mercados internos e exportação podemos observar de commodities como grãos, como, enfim, são várias situações. Então, só para a gente ter uma ideia, país da Guiana, né, aqui na América do Sul, e temos 2 países aí africanos, o Butão e o Guiné Equatorial. Característica dos países centrais, aqueles países chamados desenvolvidos. Elevado nível de industrialização, não tenha dúvida nenhuma, tem grandes parques industriais, controle científico e tecnológico, alta expectativa de vida, baixa taxa de natalidade, ou seja, tem um controle, a base da pirâmide ela é estreita, predomínio dos setores secundário e terciário, ou seja, a indústria e o comércio, né, e tudo que tem dentro do setor terciário e tudo que tem dentro do setor secundário, ou seja, a produção industrial e a produção de energia. Tem um elevado consumismo, né, dentro de uma perspectiva assim, eles são muito consumistas, é um caso no Canadá, nos Estados Unidos, tá certo, de uma Europa ocidental. Elevada renda per capita, ou seja, se você pegar o produto interno bruto e dividir pela população, essa média é alta. Baixa taxa de analfabetismo, não tenha dúvida nenhuma, o nível de escolaridade, ele define quem é desenvolvido, não é isso? Exportadores de produtos industrializados, qualquer tipo de produto, seja tá certo? Sobretudo de média e de high-tech, ou seja, alta tecnologia. Predomínio da população nas áreas urbanas, ou seja, a urbanização ela é o quê? Ela é carro-chefe, né? Tá certo? Na perspectiva dos países centrais ou desenvolvidos. É assim que funciona. E nós temos aqui os países periféricos, que são os países assim, a terceira classe, né? Você tem os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos e industrializados e temos os países periféricos, que é exatamente aqueles países assim, muito dependentes. Então, dependência tecnológica e financeira, economia basicamente agrícola, né? Não tenha dúvida nenhuma, é muito do setor primário, fornecedor de matéria-prima, é o que eles fornecem também, mão de obra barata e desqualificada, população economicamente ativa predominante no setor primário, né? Ou seja, como eu havia falado, são agropastoris, né? Agropastoris, esses países. Elevada taxa de natalidade e mortalidade, principalmente a mortalidade infantil, predomínio de jovens na estrutura etária, grandes desigualdades sociais, importadores de produtos o quê? Industrializados. Eles importam qualquer tipo de produto industrializado, porque não tem fábricas, praticamente não tem indústrias. São países periféricos mesmo. E para a gente fechar, temos esse quadrinho. Países desenvolvidos, países subdesenvolvidos industrializados e países periféricos. Vejam vocês aí, ó. Desenvolvidos: Noruega, Austrália, Estados Unidos, Alemanha. Emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China. E periféricos: Haiti, Madagascar, Timor-Leste e Samoa, que é uma ilha, né, das Polinésias. Então nós temos aí. Timor-Leste está no sudeste da Ásia, né? Está ali na Indonésia. Madagascar na África e Haiti na América Central, né? E nós temos aí então essa classificação para vocês. Gente, mais uma vez, que Deus abençoe vocês, que vocês possam fazer um bom Enem. Estou aí para qualquer dúvida e esclarecimentos. Um grande abraço, professor Ivo Maia.